Olá a todos, mais uma vez falando um pouquinho de tecnologia, hoje novamente com o José Jaime e a Natália, que já estiveram aqui conosco discutindo sobre outros assuntos, e hoje falando sobre a jornada de migração também com o Vanderlei, né, do time da Oracle. Queria agradecer vocês pela participação, mas para os nossos espectadores que estão ouvindo aqui talvez pela primeira vez, eu ia pedir para vocês se apresentarem. Natália, Claro. por favor. Obrigada. Bom, pessoal, eu sou a Natália Martins, eu sou gestora do time de conhecimento de aplicações na Oracle do Brasil. Tenho uma carreira toda voltada para a tecnologia, né? 16 anos trabalhando com implementação, sustentação, desenvolvimento, né? Até chegar nesse cargo de hoje, que envolve aí liderar um grande time de grandes talentos. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. José Jaime. Meu nome é José Jaime. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Eu sou o diretor responsável pela área de infraestrutura e cloud na Syncro. Sou Vanderlei Reis, muito obrigado pelo convite. Na Oracle, eu sou o gerente de estratégia de produtos focado na vertical Oracle Retail e trabalho muito com os aspectos de localização e globalização das aplicações transacionais do Oracle Retail. Puxa, que desafio, hein? Retail é uma das aplicações mais particulares, né, que a gente tem, mas é um universo também, ao mesmo tempo, apaixonante. Né? É bastante diferente, né? Eu costumo dizer que no retail, no varejo, tudo é volume. Né? Tudo é volume. Se a gente pensa em uma indústria, cara, o varejo ele é sempre exponencialmente maior. Né? E você sempre tem que pensar com um viés de tecnologia, né? Porque a questão esse volume exponencial, você tem que pensar em escalabilidade, produtividade. Né? Perfeito. E isso é uma realidade. Né? Quando a gente fala de uma indústria, a gente tem essa conversa bastante com o time de RP, com o time da Natália, por exemplo. Né? Uma indústria tem 2, 3 plantas produtivas, tem alguns milhares de part numbers, alguns milhares de fornecedores. No varejo são centenas de lojas, milhares de lojas em alguns casos, dezenas de centros de distribuição, e o número de mercadorias que você vende é exponencialmente maior do que uma indústria. E isso se reflete por todas as transações de uma aplicação de ERP, assim como se reflete em uma nota fiscal. Né? Eventualmente, você está recebendo uma nota fiscal que tem centenas de linhas de itens. Então, são centenas de linhas de itens, centenas de clientes, centenas de lojas, pontos de vendas. E milhares de transações por segundo, muitas vezes. Né? Imagina uma fila de Natal nas lojas. Então, ainda temos as questões de datas comemorativas. Mas, falando nesse mercado de retail e pensando um pouquinho no nosso assunto aqui, que é sobre a jornada de migração, né? Esse é um mercado que eu enxergo que foi um dos mercados que mais resistiram, né, em relação à migração em nuvem. Você enxerga dessa forma, Natália? Você quer comentar, Vanderlei? Concordo. Acho que o varejo, de modo geral, ele não é early adopter. E o motivo para isso é muito claro. Né? As margens do varejo são apertadas. Mas, por outro lado, o espaço de inovação que existe no varejo é grande também. Então, a gente está em uma zona estranha, onde, por um lado, não se quer investir porque as margens podem ser comprometidas, e, por outro lado, é preciso investir porque você está em contato com o consumidor o tempo todo. Então, existe uma onda de inovação quando a gente fala com o consumidor. Por outro lado, existe um lado muito mais conservador quando a gente fala de operação. Mas, e essa é a grande defesa que eu trago sempre, quando a gente fala de migração para a nuvem, eu acho que tudo começa entendendo o valor que isso traz para qualquer empresa, seja ela varejista ou não. Né? E essa abordagem de entender qual é o valor de migrar para a nuvem, alguns vão chamar de transformação digital, alguns vão entender que a gente simplesmente está trocando um CAPEX por um OPEX, mas eu acho que é muito maior do que isso, porque quando a gente fala de migração para a nuvem, primeiro de tudo, a gente está falando de uma jornada que começa e não termina, porque em nuvem você está sempre falando de atualizações constantes e inovação constante. E segundo, que é a parte que fala de valor, que é entender qual é o momento em que você precisa migrar para a nuvem, quando é que vale a pena, quando é que você tem ganhos com isso, seja aumentar suas vendas, seja melhorar a percepção de um consumidor, melhorar a experiência do usuário, melhorar a experiência do seu empregado, do seu colaborador, seja reduzir custos. E essas são verdades que a gente precisa estar sempre olhando
quando a gente fala de aplicações, quando a gente fala de qualquer aplicação. Continuando até essa fala do Vanderlei, eu acho que o mais importante realmente é essa visualização de que valor que a gente vai conseguir capturar com essa migração, né? Isso a gente está falando de todas as empresas, né? Mas especificamente quando a gente começa a pensar nessa transformação, ela pode ser desde um Big Bang, né? Vamos falar de uma transformação geral, vamos mudar o RP inteiro, como ela pode começar em dores latentes. E quem que vai direcionar, né, qual que é o caminho certo, é a geração de valor. Então, o que a gente entende que a gente vai conseguir capturar de valor, de benefícios, impacto real no meu negócio com essa mudança? Então, acho que esse é o primeiro passo para que todo mundo da empresa entenda qual que é o caminho, né, o melhor caminho a seguir. Uma vez determinado que nós vamos mudar uma aplicação específica... Ou seja, não tem uma receita de bolo. Não. Cada empresa vai ter um modelo específico de acordo com as suas dores, com as suas necessidades. E de acordo com o tempo também, né? Então, assim, não é porque uma outra empresa fez um Big Bang que o Big Bang vai ser o melhor caminho para você. Não, a gente precisa analisar o cenário atual, entender os processos, entender as dores, entender o mercado, a indústria, para que a gente primeiramente entenda aonde eu vou conseguir gerar o maior valor. Entendido isso, a gente tem que começar por um segundo passo, que é conseguir transportar essa mensagem para toda a empresa, para todo o time de tecnologia e de negócio, porque a gente vai passar por momentos de transformação, momentos de mudança muito grande. Então, acho que é o primeiro pilar para que a gente consiga ter um projeto de sucesso é a gente entender que todo mundo está conseguindo enxergar o valor que essa mudança vai trazer para a empresa. E desse ponto de vista, vocês comentaram, cada caso é um caso. Isso é muito verdade. E por isso que a etapa de planejamento é essencial. Nessa etapa de planejamento, é um pouco a hora de você colocar a casa em ordem. Porque você vai colocando sistemas aqui, sistemas lá, e a gente também tem que pensar não só no aplicativo, mas na infraestrutura. Então, você coloca um servidorzinho departamental aqui, e você coloca um servidor corporativo ali. Eles se falam porque estão na mesma rede. Quando você vai jogar isso na nuvem, fica uma loucura se você não se planeja. Então, é nessa hora que você começa a descobrir os penduricalhos, que você começa a descobrir sisteminhas que você nem sabia que existia, que nem tem mais dono, servidores que você não sabe por que estão ali. Desliga ou não desliga? O que eu faço com isso? Então, esse planejamento é essencial. É a hora de você fazer o seu inventário. E você não sabe o que sai de poeira, rato, aranha nessa hora. E se você não leva isso em conta, você está contratando o problema para muito perto. E então, essa parte de planejamento é importante. Você falou do Big Bang, não Big Bang. Na Syncro, a gente teve uma experiência de fazer a migração em rampa. E foi a melhor solução que a gente deu. Porque se a gente entrasse num Big Bang, acho que a gente estava até hoje tentando fazer o Big Bang funcionar. Tem empresa que tem outra cultura que consegue fazer isso. Então, faça seu planejamento muito certo, falando nessa jornada. Planeje, planeje e planeje. Faça o blueprint, faça a planta baixa, depois vai subindo, e vai fazendo as coisas aos poucos até se perceber. Eu tenho o controle da situação. A partir daí, você começa a executar aquilo que você planejou. E sem esquecer das pessoas. A gente fala muito, vou mandar o meu sistema para a nuvem, vou mandar a minha infraestrutura para a nuvem. E as pessoas? O que você faz com elas? Elas têm que estar envolvidas nesse processo, elas têm que entender o que está acontecendo. Que jornada cloud não é pega daqui e joga lá. É muito mais do que isso. Incorporar o processo, um pouco acho que do que o Vanderlei estava comentando, né, que é ter uma transformação e a transformação que acontece ao longo do tempo, muitas vezes depois sem perceber, né? A tecnologia ela começa a te trazer novidades disponibilizada para o usuário. Tem uma fala de um grande diretor, amigo meu, que sempre dizia que os projetos eles são um tripé de tempo, dinheiro e pessoas, né? Quando a gente fala de planejamento, a gente está falando muito de tempo, né? Que é entender o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, como precisa ser feito. As pessoas são fundamentais. E tem esse pilar do dinheiro, né? Eu já vi muitas empresas começarem uma migração para a nuvem... Os recursos sempre são escassos. Sem analisar o todo. E colocar num orçamento que foi feito ano passado uma verba que não alcança o que precisa ser feito, né? Então, o planejamento é interessante entender isso, né? Não é só um planejamento técnico ou de contratar ambientes ou contratar pessoas, mas tem um planejamento financeiro que é fundamental e que normalmente começa no ano anterior, porque os orçamentos desse ano foram feitos no ano passado. Então, o planejamento ele começa antes
Com certeza, ele tem que ser acompanhado durante uma migração e repito, né? A jornada para a nuvem, ela não para. Então, é preciso um investimento constante, né? Isso é interessante ter como um mindset de transformação, né? Porque talvez a palavra que a gente precise falar é de evolução sempre. Evolução. Né? A Natália tinha comentado um pouquinho também sobre esse processo, né? Big Bang, e aí a gente estava falando aqui um pouquinho de custos, né? Os recursos, se você não planejar, toda essa questão. E aí fazer um processo Big Bang ou em ondas. O Jaime comentou também um pouquinho sobre a questão de... Nós fizemos por uma rampa. Fomos em ondas, né? Foi um processo paulatino e fomos aprendendo e crescendo com isso, né? Hoje, se tivesse que dar uma orientação para alguma empresa, né? Como é que você enxerga isso? Onde sai mais caro? Onde sai mais barato? O que você recomendaria? Eu acho que assim, nessa fase que a gente está comentando agora do planejamento, é onde a gente vai conseguir ter essas respostas, tá? Porque no planejamento a gente vai começar a olhar o as-is, né? Olhar o que a gente tem hoje, quais são as áreas com maior dor, quais são as áreas que vão me trazer um maior benefício, né? E ali eu já vou começar a ter uma visão do que é melhor. Às vezes eu tenho uma dor específica de uma solução de indústria que se eu implementar ela em standalone, eu já vou ter resultados muito bons, eu vou conseguir medir essas pessoas para entender qual que é o time, né, da minha empresa, se as pessoas já estão, né, aptas, né, a essa transformação, a essa evolução, eu já consigo fazer ali o meu primeiro teste, para daí eu ir subindo em ondas e escalando, né? Claro, sempre analisando muito a arquitetura disso tudo. Legal, eu vou subir só essa aplicação, eu vou desenhar algumas arquiteturas, elas vão ser temporárias. Se elas começarem a ser arquiteturas muito complexas, eu começo a não pensar mais nesse modelo. Então, por isso que no planejamento a gente começa a testar, né? Se eu começar por aqui, o que eu trago de benefício? Se eu começar por esse caminho, o que eu trago? Então, são alguns testes até toda a grande, né, área de gestão entender que aquilo é o melhor modelo. Entendido isso, essa fase de blueprint, né, que o Jaime trouxe, ela é sensacional. Porque nessa fase, a gente vai começar a olhar os modelos futuros, né, olhar as melhores práticas, e daí entra uma palavrinha muito chave para quando a gente fala de implementação e migração, que é a questão da adoção. Né? Ali a gente vai começar a ter esse embate das pessoas em aceitar uma adoção ou, às vezes, ficar ali um pouco restrito, um pouco com medo da transformação e querendo continuar ali com algum sistema legado, com algum desenvolvimento interno. Então, nessa fase, é muito importante todo, né, esse C-level entender o porquê de cada um dos itens, uma defesa muito estratégica para que a gente possa reduzir o máximo possível o número de desenvolvimento e fique com um percentual grande de adoção. Para quê? Para que a gente consiga seguir nessa evolução de atualizações e melhorias, porque o projeto nunca vai acabar, né? O projeto acaba, mas a evolução tecnológica continua. Só que eu só vou conseguir consumir dessa evolução tecnológica se lá no blueprint, lá nesse planejamento, eu conseguir entender a importância da adoção, né? E por isso que as pessoas precisam pensar de nova maneira. Quando está em casa, o sistema é seu, você faz o que quiser com ele. Você coloca as customizações que bem entender, você implanta ele do jeito que você quiser. Quando você vai para a nuvem, você percebe, opa, agora eu estou com problema. Como é que eu vou colocar tanta customização num sistema se eu quero que o meu fornecedor mantenha ele atualizado? Simplesmente não dá. Então, as pessoas têm que perceber, vou trabalhar de forma diferente. E é difícil, às vezes, as pessoas perceberem isso. Elas querem que tudo se adeque ao seu modo de fazer as coisas, de pensar, quando esse modo não necessariamente é o melhor, nem o único, com certeza. Então, essa adequação das pessoas e da gestão para dizer, agora a gente vai trabalhar de uma forma mais padrão, com uma adoção maior, é essencial para o sucesso. Esse ponto das customizações, ele é sempre um tabu quando a gente fala de migração para Exato. nuvem, né? Os clientes que estão numa aplicação on-premise, num servidor dentro de casa, muitas vezes, eles acabaram customizando. O que isso significa? Eles criaram processos próprios específicos para atender uma dor que aparentemente é só deles. E quando a gente vem para a nuvem, uma das primeiras dores que eles vão sentir, eventualmente, vou ter que me livrar das minhas customizações e adotar um processo padrão. Vou me engessar. Vou me engessar. Isso é 100% verdade? Eu diria que não. E por que isso? Quando a gente olha para aplicações em nuvem, quando a gente olha para software as a service, software como serviço, a gente está falando de aplicações cloud first
E na maior parte das vezes, pelo menos as aplicações da Oracle têm isso como natureza, são aplicações API first. E o que isso significa? O que essas APIs possibilitam para uma aplicação em nuvem? Cara, permite que elas sejam extensíveis, permite que você consiga contornar a aplicação core que está ali em nuvem do seu fornecedor e criar suas extensões, seus processos customizados. Muitas vezes os clientes nos trazem essas dores, né? Como é que eu customizo esse processo aqui? Olha, as aplicações têm APIs que são extremamente flexíveis para você ler os dados que você precisa, transformar eles para atender o teu processo e retornar. É uma mudança de paradigma. Você não precisa customizar o produto, Exato. você customiza seu processo. Exato. Então, a gente deixa de ter aquelas customizações que são invasivas, que estão mexendo no código das aplicações que o cliente está usando, e passa a ter aplicações externas que se conectam com APIs. Essa é uma mudança de mindset, de jeito de fazer as coisas, que continua permitindo que os clientes, que as empresas tenham seus processos específicos, preservando as aplicações em nuvens e permitindo o que a gente sempre defende, né, que é vá para a nuvem e atualize constantemente para se beneficiar das melhorias, né? Então, é esse tipo de estratégia que tem que passar a ser o grande mote das empresas, tanto na área de tecnologia quanto na área de negócios, para que elas entendam como é que elas vão para a nuvem, sem perder, muitas vezes, os processos que fazem a diferença, que agregam valor para o negócio delas. Aqui é legal destacar essa flexibilidade, né? Muitas vezes as pessoas têm essa mentalidade de continuar engessado ou levar a customização. Isso não existe. A gente até muda um pouco a nomenclatura de customização para uma extensão. Porque, na verdade, a gente pode até entender que aquele processo a gente precisa continuar com ele. Mas a gente vai desenvolver ele numa nova plataforma, numa nova tecnologia, muito low code, que vai se conectar com esse ambiente de aplicações de uma forma muito mais fluida, né? Então, nós não estamos falando mais das customizações antigas. Estamos falando de possibilidades de extensões que vão permitir que a gente continue com a flexibilidade que o negócio necessita. E isso é uma coisa muito legal que a Natália comentou, low code. As novas aplicações em nuvem, elas permitem que um usuário comum crie seus pequenos desenvolvimentos através de programação low code. O que isso significa? Cara, isso significa que o seu analista, o seu especialista consegue criar telas gerenciais próprias, que ele consegue criar processos próprios, usando essas ferramentas que já vêm junto com a aplicação. Então, eventualmente, aquele cenário que a gente tinha há 5, 10 anos atrás, que eram as empresas estavam criando pequenos exércitos de desenvolvedores dentro de TI. Toda empresa tinha o seu lab, né? Uma pequena software house dentro de uma empresa cuja natureza não era tecnologia. Isso é necessário hoje? Quando a gente olha para essa nova geração de tecnologia usando low code ou no code em muitos casos? Provavelmente não. Porque as facilidades para você fazer o que você fazia há 10, 20 anos atrás, através de desenvolvimento, são outras agora. As ferramentas são muito mais simples e orientadas para o usuário final, que é o cara que conhece o processo de negócio. Então, ele mesmo pode criar a sua versão da aplicação usando essas ferramentas. Isso é super interessante. Bem legal. E é bem novo, legal, né? É muito você novo. personaliza e não customiza, né, o produto. Nessa questão que vocês estavam comentando sobre a jornada, e principalmente nesse processo em ondas, ele tem um viés tecnológico, porque um processo em ondas eu tenho que muitas vezes estar colocando a solução plugada em alguns sistemas legados ainda, que foi até comentado. Qual que é o desafio, né, de manter isso e fazendo um particionado? Como é que vocês enxergam essa questão? Bom, do jeito que a gente falou, né? Temos ali uma camada de SaaS, temos essa camada de PaaS, né? Que promove todas essas extensões. E nós também temos uma solução de integração, né? Então, a nossa forma de integrar também já é uma nova forma de integração, né? Isso permite com que a gente consiga já ter plugins automáticos para os grandes players. Então, soluções internas, legadas, que esse cliente, talvez nessa onda 1, ele precise ainda manter, ele vai conseguir fazer essa integração
integração, né, esse mapa de integração de uma forma muito mais simples. Isso vai permitir também que ele acompanhe essa integração, porque não é só o desenvolver, é depois, né, no dia a dia de manutenção, como é que vai ficar esse meu dia a dia. E essas soluções, elas permitem que eu consiga ver a manutenção, eu consiga ver se essa integração está me respondendo, se ela deu um erro antes, né, de dar um problema funcional, eu consiga já correr atrás e corrigir isso, né? Então, isso facilita a gente conseguir fazer isso em ondas, né? E depois a gente ir desligando conforme a gente vai ficando dentro da mesma camada, dentro da mesma solução. E assim que passou por isso, sentiu exatamente essa dor, eu costumo brincar que no caso foi casa de ferreiro, espeta de ferro. A gente tinha uma integração com nossos sistemas administrativos e a integração era feita direto com o banco de dados. Um sistema acessava o banco de dados do outro sistema, assim, uma maravilha, né, de arquitetura. E mas quando dentro a gente de casa. Dentro de casa, estava tudo dentro de casa. Mas quando a gente foi para a nuvem, que a gente percebeu, puxa vida, a gente nunca devia ter feito dessa forma. Então, é a hora de arrumar as coisas. Cadê as APIs? Então, você já começa a planejar as mudanças necessárias antes, para que quando chegue essa onda, eu posso até separar os sistemas. Um sistema vai numa onda, outro sistema vai noutra onda, e você fez o trabalho de casa antes, trabalhando conforme as melhores práticas de mercado. Começa a consumir API, começa a trabalhar de maneira preferencialmente assíncrona, você começa a colocar filas para conversar, fazer a conversa entre os softwares, entre todos os aplicativos que você tem. Então, isso faz sentido. E a migração para a nuvem te força a trabalhar da melhor maneira possível. Então, é outra vantagem que a gente nem percebe quando vai contratar nuvem, mas quando você vê, você ganhou em qualidade e você ganhou em governança. Bom, até agora, quando falamos aqui do processo de migração de informações, dessa jornada cloud, que pode ser por Big Bang, né, ou pode ser por ondas, né? Tem esse viés tecnológico que a gente discutiu e tem essa questão também de privacidade de dados hoje, né? Então, no business, isso também é muito importante, a partir de segurança de informação. Como é que vocês enxergam essa questão? Acho que existe muito claro para mim, quando a gente tem 100 empresas, cada uma delas com sua solução on-premise. Isso significa que você tem 100 times de segurança diferentes, com práticas absolutamente diferentes, correndo atrás do prejuízo. Porque quando a gente fala de segurança, sempre existem vulnerabilidades e todos os dias surgem novas vulnerabilidades porque o outro lado está testando essas barreiras o tempo todo. Agora, quando você é colocado à prova o tempo todo, né? Exato, né? Acho que quem está nessa frente, os caras que estão falando de segurança dentro das empresas, eles sabem que as empresas recebem ataques, milhares de ataques por hora, às vezes por minuto, né? Uhum. Agora, quando você vai para uma aplicação em nuvem, quais são as grandes vantagens? Bom, primeiro de tudo, você está olhando para um ecossistema de clientes de uma empresa que pedem segurança. Então, tua barra já começa a aumentar por aí, né? Você tem não vou chamar de um risco compartilhado, é segurança compartilhada no final das contas, né? Você está olhando para uma aplicação que já foi colocada à prova por N outros clientes daquela empresa. Existem protocolos já confirmados, né? Então, para isso Exato. existem inúmeros protocolos no mercado. Então, no final das contas, ao invés de você simplesmente confiar no seu time, cuidando do seu banco, cuidando da sua rede, você está olhando para um time que faz isso para centenas, milhares de clientes em nuvem. Essa é uma das grandes vantagens de quando a gente olha para software como serviço, né? Não só você está terceirizando o teu servidor, o teu banco de dados, mas você também está terceirizando a tua segurança para alguém que é especialista nisso. A aplicação já foi pensada anteriormente com uma série de questões protocolares, né, que é essa questão, para manter a segurança dos dados, é isso, né? E, por exemplo, no caso de varejo, né, a gente fala de lei de proteção de dados, ela está muito orientada ao consumidor, à pessoa física. A pessoa física. O que você faz quando você tem um sistema on-premise e vem uma lei dessas, ou se essa lei muda, né? Isso aconteceu no Brasil, com a LGPD, aconteceu na Europa, com a GDPR, nos Estados Unidos teve a PII, que é muito semelhante. Você adapta todos os seus sistemas. Quando você está em nuvem, você tem uma normativa de segurança que é imposta por uma entidade governamental. Quando você está em nuvem, toda essa responsabilidade fica com o teu fabricante de software. Então, isso já desonera muito os teus times
para se preocupar com outras coisas, né? E a LGPD é algo que, bom, o teu software em nuvem, teu software como serviço já te entrega. Eu gostaria de puxar a conversa um pouco para a parte de infraestrutura. A gente também pensa muito, quando eu colocar minha infraestrutura no cloud, eu já vou ter todo um time no cloud que conhece mais de segurança do que a gente. Isso é natural. Só que a gente não pode se esquecer de um fator fundamental, o fator humano. A gente tem uma estatística muito interessante, 80% dos incidentes de segurança nascem dentro da empresa, não vêm de fora. Então, se você deixar o fator humano fora dessa conversa, não funciona. A gente tem que tomar cuidado, por exemplo, um funcionário seu que deixou na casa dele o sistema aberto. Pronto, eu posso ter um vazamento de dados por ali. Eu tenho uma pessoa que caiu num phishing. Pronto, a rede ficou suscetível. Então, a gente tem que sempre trazer, a gente não pode pensar, vou delegar ou vou delargar a segurança para o meu fornecedor, seja da infra, seja do software. A gente tem que fazer um trabalho muito forte de conscientização dos meus funcionários, dos meus profissionais, de todos aqueles que têm algum tipo de interface com o meu sistema, para que eles não sejam canais de invasão. Então, as invasões, quando ocorrem, são muito ruins para a imagem das empresas. Basta um nome, um CPF ter vazado que a gente fala, olha, aquela empresa não cuidou bem do seu dado. Não é mais confiável. Não é mais confiável, quando isso pode acontecer com qualquer um que tenha uma pessoa que seja relapsa em relação à segurança lá atrás. Então, é importante a gente pensar nisso, a gente entrega a nossa confiança, no caso a Oracle, ao meu provedor cloud, tudo bem, faz todo sentido, e eu tive um ganho de segurança absurdo quando eu fui para o cloud da Oracle. Eu percebi isso quando eu comecei a ter mais estatísticas. Realmente, a gente já fazia um trabalho bem feito, chegou lá, a gente viu, melhorou, e melhorou muito. Mas não podemos nos descuidar do fator humano, da pessoa. Vamos sempre trabalhar com ela, porque 80% das vezes é por aí que vem o problema. Sim. Claro, as empresas têm que ter planos de crise, planos de contingência. Sem isso, você fica muito vulnerável no momento de um ataque, né? O que fazer? Para quem eu ligo? Esses planos têm que estar definidos dentro da governança de segurança das empresas. E aí não importa se você está on-premise ou em nuvem. Eles têm que existir. Ponto eu queria comentar. Exato, Né? não Então, adianta você estar na Oracle, onde está. Isso não impede, né? Não é a questão de vocês ter a aplicação em nuvem, né? A questão isso poderia acontecer tanto com a aplicação em nuvem ou com a aplicação dentro da sua casa. E olha que interessante, né? A gente falou aqui dos pilares, né? E pessoas toda hora volta para a mesa, né? Como um pilar super importante. Pessoas importantes na hora do planejamento, pessoas importantes na hora de mitigação de riscos, né? Pessoas também muito importantes na hora, depois que a gente já implementou essa solução. Porque para que a gente possa ter um sucesso na continuidade, eu preciso que essas pessoas usem a solução, né, na melhor forma, utilizem todas as ferramentas, né? E isso, para que a gente consiga esse sucesso né, depois da implementação, a gente precisa também olhar para esse usuário, entender a melhor forma dele fazer o conhecimento da solução, como ele consegue entender a evolução tecnológica, para que a gente possa ter a empresa toda utilizando tudo isso que a gente preparou, essa jornada que a gente preparou para a transformação chegar. Então, acho que é bem importante também a gente pensar nesse final. Pessoas vai estar do início ao fim. E se a gente não pensar nesse fim, esse usuário não vai usar toda essa tecnologia que a gente colocou e provavelmente depois vai ficar em desuso porque a gente não está utilizando o que a empresa pensou, né? Então, pessoas vai estar do começo, no meio e no fim. Eu acho que o Vanderlei comentou um pouco sobre isso, e aí só me corrija se eu estiver com um entendimento errado, né? Mas eu entendo que a partir do momento que eu tenho aplicação em nuvem, eu consigo fazer a medição da adoção, que é o que foi comentado. Sim. E aí, o que ele quis comentar naquele momento foi, a partir do momento que eu começo a fazer a medição, eu começo a estudar o comportamento de uso da aplicação. Isso me permite evoluir a própria aplicação constantemente, né? Foi isso que você estava querendo colocar. Quando a gente olha para essas aplicações novas, normalmente a gente tem telemetria. A gente sabe quais são as principais funcionalidades utilizadas, a gente sabe até onde o usuário está clicando mais, né? Isso é super interessante. Agora, uma das outras grandes características das aplicações em nuvem, e é isso que a gente tem trabalhado bastante, é a geração nova de aplicações, ela traz muita automação. O que isso significa para esse usuário, para o teu analista, em qualquer área da empresa?
significa que ele deixa de ser operacional e passa a ser mais tático e estratégico. Porque ao invés de fazer ações repetitivas, que é muitas vezes o cotidiano desse cara na solução on-premise, ele abre a mesma tela 40, 100, 1000 vezes por dia para fazer o mesmo processo. Ele é contratado para isso. Ele deixa de ser esse cara porque a aplicação ela passa a ser automatizada, começa a ter processos automatizados. E ele passa a ser um cara muito mais analítico. É um cara que, eventualmente, ele começa a pensar estrategicamente para a empresa. E isso também é geração de valor, né? A gente falou de geração de valor na migração para a nuvem. E existe esse valor intrínseco para o usuário final que precisa passar a pensar diferente. Um dos paradigmas que a gente vive hoje é que a IA vai matar todos os empregos. E dadas as devidas proporções, isso é verdade até certo ponto, né? A mesma coisa acontece com a automatização das aplicações. Só que eu não acho que a IA vai matar todos os empregos, né? A gente vê o ChatGPT, as aplicações conversacionais, a gente vê as aplicações gerando vídeos automaticamente. Quem é esse funcionário que antes escrevia copy, que antes editava vídeos? Cara, ele passa a ser uma pessoa mais criativa, com senso crítico. Nas empresas, esse mesmo cara que acessava a tela 40, 100 vezes por dia, ele também passa a exercer um outro papel com um senso crítico. Então, ao invés de simplesmente preencher um formulário, ele passa a pensar dentro daquela área, taticamente, estrategicamente, e agregar mais valor. O que eu posso melhorar nesse processo? O que eu posso melhorar a experiência do meu cliente, né? No sentido de quem ele está atendendo. Ele começa a ver dado, o que os dados me dizem. E ao invés de ser simplesmente um cara daquela área, ele passa a trabalhar para as outras áreas clientes internas, para o cliente final, pensando nisso, pensando em melhorar o processo, pensando em, eventualmente, trazer mais receita para a empresa e reduzir custos, que talvez seja o objetivo de todas as empresas, né? E o legal de falar é que isso já é uma realidade, né? Os nossos clientes já estão consumindo IA, né? Nas nossas soluções de RP Cloud, de todas as soluções de aplicativos no geral, né? E a gente vê isso, vê o usuário já com fome de tecnologia, né? A gente tem alguns recursos, por exemplo, como geração, né, de textos. Então, por exemplo, uma negociação que às vezes a gente demorava uma semana para publicar, um leilão reverso. Hoje em dia a ferramenta já analisa todos os itens, né, todos os dados da negociação e cria a carta convite, sugere alguns fornecedores e faz com que a gente envie essa cotação em um dia. Então, hoje, os nossos usuários já estão mudando seus comportamentos, né? Então, essa transformação do perfil, né, do funcionário também já está mudando. E esse mesmo cenário aconteceu com a nota fiscal. No Brasil, há 10 anos atrás, bom, talvez um pouco mais, a gente recebia nota fiscal no papel. Surgiu a nota fiscal eletrônica, a gente começou a receber ela eletronicamente, mas a gente ainda precisava de um cara no fiscal, no seu centro de distribuição, recebendo nota fiscal a nota fiscal. Ele fazia um batimento, contava a caixa. Hoje a gente já está olhando para um outro cenário, onde as aplicações elas conseguem fazer a verificação de custos, custos contra um pedido, impostos, para a gente entender se aquela nota fiscal precisa de alguma intervenção humana ou não. Isso é automatizar o recebimento de nota fiscal, por exemplo. Isso é um ganho de produtividade sem tamanho quando a gente olha para um centro de distribuição de varejo que eventualmente recebe 50 mil notas fiscais no mês. Eu não preciso ter um batalhão de analistas recebendo essas 50 mil notas fiscais. Eu preciso de um time que, sim, vai agir nas exceções quando eu preciso entender um erro, quando eu preciso entender uma divergência. Mas para 99% dos casos, talvez um pouco mais até, eu recebi essa nota fiscal automaticamente. Isso é fantástico. Muito legal, muito legal. Bom, gente, nosso bate-papo está chegando ao fim, né? Queria agradecer a audiência aí pela paciência, mas o bate-papo foi muito agradável hoje. E, mais uma vez, fazer um agradecimento ao Jaime, a Natália, a Vanderlei, né? Se vocês quiserem fazer alguma palavra final, por favor, Natália. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite aqui como representantes Oracle, né? Obrigada pela parceria de sempre, né? Para a audiência, né, quero dizer que nós estamos aqui abertos a ajudá-los nessa transformação, né? Então, temos aí muito conhecimento de diversos clientes, de modelos diferentes de como fazer essa migração. Então, a gente está aqui super disposto a poder ajudar, né, todo os clientes, enfim, a conseguir fazer essa transformação. Então, contem com a gente. Tá bom, espero vê-los de novo, então, aqui também.
Agradeço também o convite. Se quiserem falar de varejo, quiserem falar de tecnologia, me procurem. Estou no LinkedIn, escrevo bastante no LinkedIn, publico artigos e comento sobre esse cenário que eu sou apaixonado, que é varejo e tecnologia. Então, podem me seguir por lá. E é isso, estou aberto a conversar com todo mundo. Muito legal, obrigado, Vanderlei. Agradeço pelo bate-papo, muito gostoso sempre estar com gente que conhece, para a gente poder realmente, além de informar o público, também a gente se divertir. Foi muito bom. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Até a próxima.